Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 17 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Sextou na área e claro que eu separei o melhor pra vocês. Se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, começando às 7 da matina na China, jogo do Qingdao contra o Shanghai Port. Jogo do primeiro contra o vice-lanterna. Pensando em resultado, vamos lá. Shanghai Port empate anula, Shanghai Port para vencer um dos tempos uma das partes, e ao vivo, o Shanghai Port amassando o time da casa, vitória do Shanghai Port. Olhando o desempenho das duas equipes, extremamente overgoals, tá? Tanto o time da casa quanto o Shanghai Port jogando fora de casa. 1-1, 3-2, 4-1, 2-1, 4-2. Aqui é jogo para 2, 3 gols, um possível ambas marcam e gol já no primeiro tempo. Fechou? 12h05, jogo na Arábia Saudita, jogo do Al Fahra contra o Al Ittihad. Al Ittihad vem na terceira colocação, vai enfrentar o nono colocado. Puxando o race, vamos lá. O Al Fahra em casa empatou uma, perdeu uma, ganhou 3. Mercado de gols vem forte. O Al Ittihad jogando fora, 3 vitórias, 2 derrotas. Mercado de gols eu gosto. No histórico, vamos lá. Eu tenho aqui 2 vitórias pro Al Ittihad e são 3 empates. Time, pensando em resultado, Al Ittihad, empate anula, dupla hipótese, Al Ittihad. Pensando em gols, uma partida aqui para pelo menos 2 gols. É isso. 13 horas, um jogo no Chipre, jogo entre Paphos e Aknas. Vamos lá. O Paphos, líder da competição, jogando contra o quinto colocado. O Paphos em casa, ele oscila. Perdeu 2, ganhou 2, empatou uma. Mercado de gols eu gosto. Time visitante fora de casa, obviamente, são 4 derrotas e 1 empate. Mercado de gols muito forte. Time, pensando aqui em resultado, Paphos para vencer um dos tempos uma das partes, ao vivo, o Paphos amassando, dá para pensar na vitória seca e também uma partida para pelo menos 2 gols. 13h30 na Alemanha, Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha. Um campeonato bom para gols, tá? Às 13h30, como eu falei, 2 partidas. Vamos lá. Qual que é o cenário pré-live aqui? Jogos para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam e primeiro tempo, jogo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. É isso. 13h30, primeira divisão da Holanda, Países Baixos. Jogo entre RKC e Willem 2. Time, pré-live aqui é jogo pra gols, tá? O RKC em casa é extremamente over. O Willem 2 jogando fora também over gols. E no histórico, 2-0, 3-0, 2-1, 1-1 somente em 2012. Faz tempo pra caramba que rolou um 0-0. Pré-live, jogo pra mais de 1,5 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aí na tela para RKC e Willem 2. Jogo para 2 gols, 90%. Probabilidade lá em cima. Gol no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Deixa eu aproveitar e passar para vocês também escanteios e cartões. Vamos lá. Escanteios. RKC 4.7, Willem 2 4.3. Final do primeiro tempo. Jogo 0-0. Partida em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões, vamos lá? RKC 1.4, Willem 2 2.7, Juizão média baixa 2.6. Fechou? 14 horas na Dinamarca, jogo entre Silkeborg e Copenhague. Copenhague vem na terceira colocação, vai jogar contra o vice-lanterna. Vamos dar uma olhadinha na race. Silkeborg em casa, dos 5 últimos jogos, empatou uma, ganhou 2, perdeu 2, oscila. Mercado de gols vem forte. Copenhague jogando como visitante, são 2 derrotas, 3 vitórias, mercado de gols também muito forte. No histórico, o Copenhague geralmente se dá melhor. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 vitórias para o Copenhague
e um empate. Nenhuma vitória para o Silkeborg. E todas as partidas, olha, com no mínimo 2 gols. Pré-live, para resultado, Copenhague empate anula, Copenhagen para vencer um dos tempos, uma das partes. Pensando em gols, um jogo aqui para pelo menos 2 gols. Time, e vamos por ordem aqui, às 14 horas, Noruega, segunda divisão. É um campeonato muito bom para gols. E na mesma sequência, às 15 horas, uma porrada de jogo aqui, ó, na Holandinha. Holandinha, segunda divisão da Holanda. Então dá um print na tela, se for o caso. A característica desses dois campeonatos, Norueguinha, segunda divisão da Noruega, Holandinha, segunda divisão da Holanda, e também Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha, é uma característica para gols, tá beleza? Então vamos lá, pré-live, jogos aqui com tendência para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcam, e quem estiver monitorando o primeiro tempo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, gol já no primeiro tempo. É isso. 15h30, Alemanha, Bundesliga, primeira divisão da Alemanha, jogo entre Union Berlin e Mönchengladbach. Vamos lá. Já puxei direto para a tabela de probabilidades. 2 gols na partida, 80%. Dá pra gente pensar também num ambas marcam. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios também pode ser bacana. Union Berlin jogando em casa tem uma média de 5.1 escanteios por partida e o Mönchengladbach também 5.1. Percebam que a probabilidade para sair escanteio no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo, ela é alta. Então, final do primeiro tempo, jogo 0-0, em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo e final do segundo tempo, o jogo ainda em aberto, também com alta intensidade, um canto no final do segundo tempo. Cartões. Union Berlin 1.5, Mönchengladbach 1.7. Primeiro tempo, Union Berlin tem uma média de 0.4 e o Mönchengladbach 0.5. Talvez aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões. Fechou? 15h30 em Portugal, um jogo de taça. Taça Copa Liga, toma cuidado, porque muitas vezes as grandes equipes podem não priorizar esse tipo de competição. Jogo aqui entre Chaves e Benfica. Time, obviamente que batendo o olho, o Benfica é favorito para vencer. O problema é que é um jogo de taça. Eu, particularmente, prefiro monitorar ao vivo. O Benfica jogando completo, em alta intensidade, pressionando o adversário, aí eu busco a vitória do Benfica, a classificação do Benfica. Fechou? 15h45 na Bélgica, jogo entre Standard Liège e o Antwerp. Vamos lá. Time da casa, o Standard Liège. Dos 5 últimos jogos, todas as partidas, pelo menos 2 gols. O Antwerp jogando fora, dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols. Para essa partida pré-live, um jogo para pelo menos 2 gols. 15h45, França, Ligue 1, jogo entre Paris Saint-Germain e o Strasbourg. Vamos lá. Paris Saint-Germain, líder da competição, jogando contra o terceiro colocado. Paris Saint-Germain em casa, dos 5 últimos jogos, venceu 4 e empatou 1. O Strasbourg jogando fora, são 4 vitórias e apenas 1 derrota. Mercado de gols muito forte aqui para o Strasbourg jogando fora. No histórico, 4-2, 3-0, 2-1, 4-2, 4-0. O Paris ganha e ganha bem. Vamos lá. Pré-live, vitória do Paris Saint-Germain e uma partida para pelo menos 2 gols. O que a gente tem que ficar esperto nesse jogo? O Paris Saint-Germain, ele vem com vários desfalques. Um provável Paris aqui na tela. Kvaratskhelia, beleza, Vitinha, Nuno Mendes. Na zaga, Marquinhos é dúvida. No ataque, Dembélé não joga. Barcola é dúvida e o Doué também é dúvida. Então, um Paris misto, eu diria. Tá beleza? Mesmo assim, eu acho o Paris favorito para vencer e também uma partida para pelo menos 2 gols. Vamos lá. Finalização, chute a gol, mesmo gol. Pelo lado do Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia. Finalização de fora da área, Vitinha. Desarmes, o lateral esquerdo, Nuno Mendes. Fechou? Time, deixa eu mostrar mais uma informação nessa partida aqui do Paris Saint-Germain, tá? Mercado de finalizações Paris Saint-Germain no primeiro tempo. Percebam que jogando Ligue 1 em casa, o Paris Saint-Germain geralmente finaliza bastante no primeiro tempo. 11, 14, 14, 7, 9, 4, aqui foi mal, contra o Lens. E novamente 8. Então eu acho que dá pra gente pensar num primeiro tempo
com mais de 5,5 finalizações Paris Saint-Germain, mais de 6,5 finalizações Paris Saint-Germain e pelo menos um escanteio para o Paris no primeiro tempo. Fechou? 16 horas, La Liga Espanha, jogo entre Real Oviedo e o Espanhol. Vamos lá. Tabela de classificação. O Espanhol é o 9º colocado e o Real Oviedo na 17ª colocação. Race das equipes até o momento. Real Oviedo em casa perdeu 4, só ganhou uma. E o Espanhol, como visitante, são 3 empates, 1 vitória e apenas 1 derrota pro Real Madrid. Derrota normal. Então aqui, pensando em resultado, mesmo jogando fora de casa, dupla hipótese Espanhol. E também prováveis escalações aqui na tela. Vamos lá. Para finalização chute a gol, pelo lado do Real Oviedo, o camisa 10 Hassan. Pelo lado do Espanhol, finalização chute a gol, o Mila. Falando um pouquinho de desarmes, Romero. E para cometer faltas, também pelo lado do Espanhol, o Lozano. Fechou? 16 horas, Inglaterra, Championship, segunda divisão inglesa. Jogo entre Middlesbrough contra o Ipswich. Vamos lá. Middlesbrough, vice-líder, até o momento 9 partidas, ganhou 5, empatou 3, só perdeu um jogo. Vai enfrentar o Ipswich, que vem no meio da tabela. Time, puxando o race das equipes. Middlesbrough em casa, 3 vitórias, 1 derrota apenas e 1 empate. O Ipswich jogando fora, perdeu 1, empatou 3, só venceu 1 partida. Então, para resultado, dupla hipótese Middlesbrough. Vem na vice-liderança e joga em casa. Dupla hipótese Middlesbrough. Probabilidade aí na tela. Probabilidades na tela para Middlesbrough e Ipswich. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, uma partida aqui para menos de 4 gols. Escanteios. Middlesbrough 6.6, Ipswich 4.2. Final do primeiro tempo. Jogo 0-0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Alta probabilidade aí de acontecer. Cartões. Middlesbrough 0.6, é uma média bem baixa. Ipswich 2.1 e o Juizão 5.2. Uma partida aqui onde o Ipswich vai sofrer mais cartões do que o Middlesbrough. Fechou? 19 horas na Argentina, jogo do Racing contra o Aldosivi. Vamos lá. O Racing vem na 11ª colocação e o Aldosivi é o último colocado. Puxando o race, o Racing em casa empatou 2, perdeu 1, ganhou 2. Aldosivi como visitante são 4 derrotas e apenas 1 vitória. No histórico dos 5 últimos jogos, o Racing venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Para essa partida, para resultado, Racing empate anula. Fechou? E vamos lá para fechar, 20 horas, Campeonato Brasileiro Série B, o Amazonas recebendo o Novo Horizontino. O Amazonas, ele não vem bem dentro da competição, mas uma coisa me chamou a atenção aqui. Vamos lá. O Amazonas jogando em casa é uma equipe que, mesmo perdendo suas partidas, geralmente faz gols, tá? Dos 10 últimos jogos em casa, só não fez gol no Furacão. As demais partidas, todas elas, o Amazonas fez pelo menos um gol. Por esse motivo, para essa partida, over meio gol Amazonas. Pelo menos um golzinho do Amazonas na partida. E é isso. Time, antes do melhor palpite aqui do dia, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Vamos lá. Vídeo de quinta-feira, 16 de outubro, ou seja, vídeo de ontem, né? 163 comentários, tá beleza? Eu até segurei para finalizar o vídeo para ver se batia os 200 comentários. E eu tô fechando o vídeo, ó, praticamente a 1 da tarde. E 160 comentários, infelizmente, não batemos aí a nossa meta. Na verdade não é meta, né, galera? Isso aqui é um conteúdo 100% gratuito. Eu só peço o like e o comentário, mais nada. Então, vídeo de hoje, vamos sentar o dedo aí no like, no comentário, para amanhã, que é o vídeo do sabadão, a gente trazer tudo. Análise, melhor palpite, palpitão. Até porque o vídeo de ontem, que é esse vídeo de quinta-feira, bateu o bilhete, bateu o palpitão, bateu tudo. Tá legal? Então, vamos se ajudar numa reciprocidade, tá beleza? Bora pro melhor palpite do dia. Vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para esse sextou? Jogo entre Paris Saint-Germain e Strasbourg. Vitória do Paris Saint-Germain. União Berlim e Mönchengladbach, jogo para mais de 1,5 gols. E é isso. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para amanhã
a gente trazer aqui as análises, melhor palpite, palpitão. Amanhã, rodada do sabadão, aquela rodada gigantesca. Então, senta o dedo no like, faz aquele comentário. Quem tiver no celular, dá aquela hypada que ajuda demais. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!